Eu sou a Teresa, é a moderadora, tenho que tratar das vidas dela. Professora Teresa, será que é aquilo? Chamo a Teresa Barroso. É aquilo? É capaz de ser das damas que não sei, que é médico aqui. Professora Teresa. Eu vi uma coisa vermelha, pensava que estava ligado. Dr. João Carlos Ribeiro, da Ata Médica Portuguesa, editora-chefe. A Susana Lopes, diretora dos serviços documentais da... Vê se eu não digo nenhum disparate. Da Universidade Nova de Lisboa, certo? Dr. Eloy Rodrigues, também o diretor dos serviços de documentação da Universidade do Minho. Já temos o privilégio de estar várias vezes juntos, é um gosto imenso. Então, boa tarde a todos. O que é que nós pensámos hoje? Eu até tomei aqui umas notas e eu vou ler para não dizer assim muitos disparates, então eu vou ler. Então, estamos aqui no terceiro encontro da PUBIN e deram-nos este desafio de pensarmos numa mesa redonda sobre a revisão por pares e pensarmos então quais são os desafios e quais os caminhos para a inovação. Na área editorial, todos nós, no nosso dia-a-dia, nós próprios, enquanto editora-chefe da revista de Enfermagem Referência, todos os dias pensamos, queremos passar à revisão por pares aberta, mas respiramos fundo e, como dizemos entre nós, antes de dar um passo à frente, damos primeiro 10 atrás para ter a certeza onde é que nos vamos meter, mas parece que este vai ser mesmo o caminho. E eu queria partilhar só, enquanto também investigadora na área da saúde, das ciências da enfermagem, eu sou enfermeira especialista na área de saúde mental e psiquiátrica, então a saúde é uma área que me é muito cara e quando penso na ciência aberta e nestes anos que tenho dedicado à edição científica, eu penso sempre que é um orgulho imenso estarmos neste caminho da ciência aberta e consideramos que é um movimento fundamental para a democratização do conhecimento científico, para a promoção das práticas que visam a transparência, a acessibilidade e a reprodutibilidade dos processos de pesquisa. E das práticas que mais se destacam são o acesso aberto às publicações, ao compartilhamento dos dados, das metodologias, à ampliação do diálogo entre a ciência e a sociedade, e temos tentado fazer esse caminho aqui na nossa unidade de investigação, inclusive já estamos na segunda edição do movimento que é o Abre de Ciência, no sentido de fazer chegar esse movimento de abertura a todos. E realmente a ciência aberta fomenta a comunicação e a colaboração entre todos envolvidos no processo e fortalece a credibilidade das pesquisas e acelera essencialmente a inovação. Então, nunca é demais relembrar que a ciência aberta pode ser a alavanca para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todos sabemos que estes objetivos são uma chamada universal para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir a prosperidade para todos, até 2030. Estamos numa época conturbada, mas eu não posso deixar de dizer que todos nós, de certeza que nos lembramos e não nos iremos esquecer de o que é que a pandemia Covid-19 nos trouxe. E se não fosse a ciência aberta, se calhar muitos de nós não estariam aqui. Portanto, é um orgulho imenso estar neste movimento e participar, fazer parte também um pouco da história da ciência aberta, mas pronto, não se queria dinamizar aqui uma discussão aberta sobre os processos de revisão pares e eu confesso que peguei no chat, já que estamos a falar em inteligência artificial sempre, ainda hoje viemos de um workshop,
fiz um conjunto de considerações lá no meu programazinho e disse-lhe assim, olha, eu quero que tratar estes assuntos, eu quero falar sobre os processos de revisão por pares, quero que sejam analisadas as inovações em curso, como fazer face aos desafios emergentes, como é que podemos partilhar estes saberes e encontrarmos aqui umas plataformas comuns? O que é que fazemos? Como é que treinamos os revisores? Como é que fazemos esta invisibilidade do trabalho dos revisores? Como é que podemos chamar os revisores mais até nós? Como é que podemos ter confiança nestes processos? E como é que podemos ter esta transparência? E que fiz um conjunto de questões que mandei para estes senhores todos. Que são uns peritos na matéria. Então, eu não sei se faz sentido, mas eu, se calhar, convidaria primeiro a Susana para fazer a pequena partilha que ela tem. Depois daria a palavra ao Dr. Eloy e, se calhar, depois aqui ao Dr. João, que é aqui meu parceiro também na área da edição, o que me diz. Pronto, então vamos... Não se esqueçam que só tem 7 minutos. Podem ir. É 8? 8. Já assinaste? Já tinha assinado no outro. Ok. Não se assuste, eu tenho 14 slides, mas eu falo muito rápido. Então, o que é que eu vos queria falar um bocadinho? A minha tese de doutoramento foi sobre a revisão por pares. Não necessariamente revisão por pares aberta só, mas sobre a revisão por pares e perceber até que ponto é que os nossos investigadores portugueses, estão disponíveis para a revisão por pares aberta e como é que encarariam, ou como é que encaram esta mudança. E, portanto, vou-vos apresentar aqui alguns resultados muito simples do meu trabalho e que, apesar de ter sido realizado em 2021, parece-me que ainda estará bastante atual, até porque as mudanças não foram assim tão grandes nem assim tão rápidas como se pensava. Portanto, este estudo é um estudo de caso, foi feito na Universidade Nova, enviei quase 700 questionários para 6 unidades de investigação de toda a universidade e tive apenas 135 respostas. Disseram-me que as respostas eram ótimas, que era um número bastante bom. Ao longo do período que o questionário decorreu, que foi cerca de 2 meses, eu recebi muitos e-mails das pessoas que tinham recebido o questionário. E a maior parte dos comentários que eu tive foi de parabéns por estar a abordar o tema, mas depois que o questionário era muito complexo. As perguntas eram muito difíceis e que algumas coisas sabiam responder, outras não, e, portanto, preferiam não responder. E, portanto, olhem para os meus números. Eu enviei 658 convites, 31 pessoas recusaram, 135 completaram o questionário até ao fim, que de facto era complexo, já vos vou explicar, e tive 88 respostas incompletas. Pessoas que chegaram ali ao meio, algumas até responderam quase tudo, mas depois não terminaram. Porquê que o questionário era complexo? Eu perguntava logo no início do questionário em que papel é que quer responder este questionário. E algumas pessoas tiveram alguma dificuldade. E a pergunta era, querem responder como autor, como revisor, como editor, como é que querem? Porque as perguntas não eram iguais para os 3 papéis. Tinham alguns momentos em que eram iguais no início de caracterização demográfica e depois o final sobre revisão por pares aberta, mas o resto era na perspectiva de autor, na perspectiva de revisor, na perspectiva de editor. E eu tive 111 respostas no papel de autor, que era o que seria esperado, 19 no revisor e 5 respostas de editor. O que me leva logo a olhar para os meus resultados e perceber que as respostas do ponto de vista do editor não são muito significativas, mas alguns comentários são interessantes. E a determinada altura eu pensei, eu vou fazer um questionário da minha cabeça, mas se calhar antes disso vou olhar para todos os questionários que foram feitos, todos os inquéritos que foram feitos por diversas entidades, inclusive por editoras, para perceber como é que outros investigadores responderam, ou outros autores responderam em outros momentos antes do meu questionário. Portanto, e para eu poder fazer comparação. Então eu usei aqui 4 estudos principais, nos anos anteriores ao meu, bastante anteriores, inclusive, para perceber até que ponto as nossas respostas seriam diferentes, as respostas portuguesas. E naquilo que diz respeito a autores e revisores, não me surpreendeu nada, são muito alinhadas com os estudos internacionais, portanto, alguns estudos são americanos, mas tem aqui um que é europeu, e, portanto, completamente alinhadas. Claro que o único outlier aqui
é o papel de editor, mas como são só 5 respostas, acaba por não ficar assim, não é assim tão representativo. No entanto, reparem que 10 anos depois, no caso o último, 12 anos depois, continuamos muito alinhados com aquilo que era a resposta sobre como é que encaram a revisão tradicional. E em praticamente todos os estudos, sempre que os investigadores foram questionados, sempre que os autores foram questionados, disseram sempre que a revisão por pares tradicional tem algumas questões, tem alguns problemas, mas, quer dizer, melhor que isto, como é que conseguimos melhor que isto? Ou o que é que seria melhor do que isto? E isso depois está patente em alguns comentários que eu vos vou mostrar depois, no slide seguinte a este. Uma das perguntas que eu fiz a determinada altura foi: submeteriam o vosso manuscrito para uma revista que tivesse uma revisão por pares diferente daquela que é a revisão por pares tradicional? E obtive estas respostas, portanto, de 1 a 10, em que 1 é discordo e 10 concordo totalmente, e isto, obviamente, é a média das respostas. E esta pergunta foi feita para os autores, exclusivamente para os autores. E olhando para aqui, há alguma concordância, portanto, há muita concordância. Os autores dizem que sim, submeteriam um manuscrito para uma revista que tivesse, obviamente, revisão por pares cegas já o fazem, mas para identidades abertas, portanto, em que as identidades dos revisores são conhecidas, ou em que o nome do revisor é publicado juntamente com o artigo. Só a última modalidade de revisão por pares é que tem uma concordância, ou, neste caso, uma discordância muito grande, uma concordância mais baixa. Em que o artigo é avaliado pós-publicação pelos leitores, mas não é revisto antes da publicação. Esta aqui é que levanta algumas questões. E isso depois nota-se nestes comentários, e eu resolvi pôr tal e qual como eu tenho no meu trabalho, e se tiverem curiosidade depois para ver, obviamente não vou ler todas as respostas, mas o que eu fiz uma pergunta aberta, que não era obrigatório, quem quisesse respondia, e muita gente respondeu. Quando as pessoas estão ao trabalho de responder é porque têm mesmo alguma coisa para dizer, e esta pelo menos foi a minha interpretação, e portanto eu fiz a pergunta que é: a revisão por pares aberta pode melhorar o processo de revisão? E os autores, 46,85 responderam que sim e 53,15 responderam que não. E aqui estão as respostas. Agrupei-as sobre as respostas abertas que têm a ver com o anonimato, ou que têm a ver com a qualidade da avaliação, ou com os vieses, e vejam os comentários. Por que razão considera que a revisão por pares não melhora? E há um autor que diz: pode ser extremamente penalizador para novos autores. Não sei se é o anonimato que influencia o processo e a qualidade da revisão. Ou este, porque desconfio da revisão feita pelos pares quando eles conhecem os autores dos artigos. Tanto pode ser influenciada positivamente, quando conhecem o autor, ou como negativamente, quando desconhecem ou têm algum conflito de interesse. Assumindo que já existem dificuldades porque os revisores podem conhecer o trabalho dos autores, se fossem efetivamente conhecidos, o processo seria facilmente contaminado. Ou, por oposição, porque considera que a revisão por pares aberta pode melhorar. Porque pode ajudar a baixar a arrogância de alguns revisores, este comentário assim, de quem já passou por isso, não é? Que se escondem por detrás do anonimato, bem como aqueles que tentam colocar obstáculos a artigos em áreas que têm interesse em publicar. Então, lá está o conflito de interesses. O revisor sabe sempre quem é o autor, porque a comunidade científica portuguesa é pequena. Não adianta pôr regra de anonimato, toda a gente sabe quem está a fazer o quê, e nós temos... Para os bibliotecários que estão aqui presentes, vocês sabem como é fácil nós sabermos quem é que está a trabalhar no quê, quando estamos a fazer revisão nesta área. Ou este comentário, porque assim conseguimos saber quem de facto está a rever os artigos, e se de facto não há mesmo conflito de interesses e não houve cunha para a publicação do mesmo. Portanto, isto aqui do ponto de vista de porque é que pode melhorar. E sobre a qualidade. No caso de não melhorar, é porque muitos dos estudos e muitos dos respondentes destes inquéritos dizem que ninguém gosta de dizer mal de um artigo, quando a identidade é conhecida. Portanto, vejo grandes dificuldades em que este processo funcione, ou então que os comentários vão ser aligerados para não ferir suscetibilidades. Neste momento, para quem é bibliotecário ou arquivista, sabem que está a decorrer o processo aliás, decorreu o processo de revisão para o Congresso de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, e
e profissionais de informação. E nós tivemos essa experiência de os colegas, como se conhecem todos uns aos outros, aligerarem um bocadinho o que estão a dizer ou até explicarem-se demais, que também é um problema. Explicarem-se demais é um problema gigante para quem está depois na comissão científica, para podermos perceber o que é que querem dizer, porque começam a dizer bem, e depois terminam a dizer mais ou menos, e depois terminam a dizer bem outra vez. E para quem tem que comunicar aos autores, isto torna-se muito complicado. Sobre os vieses. Aliás, no caso da qualidade, para quem acha que pode melhorar, maior comprometimento, maior escrutínio, maior rigor, responsabilização dos revisores e melhora a qualidade da revisão. Portanto, esta é a percepção destes autores. Na relação aos vieses, já existem muitos vieses que são discutidos e que são reconhecidos manter-se-iam na revisão por pares aberta, segundo alguns autores, assumindo que já existem dificuldades porque os revisores podem conhecer o trabalho dos autores, se fossem efetivamente conhecidos, o processo seria facilmente contaminado. Ou pode tornar mais morosa e encerra o risco de amplificar vieses de análises. Portanto, há aqui uma série de comentários que nos mostram aquilo que a percepção do autor e aquilo que os nossos investigadores estão a pensar sobre esta revisão por pares aberta. No caso dos revisores, está está equilibrado em termos de respostas, mas ao contrário, portanto, 47% dizem que sim, que pode melhorar, e 52% que não pode melhorar. E, portanto, em relação ao anonimato, a revisão deverá ser autónoma e independente, o que só é possível com o anonimato dos revisores. Pensa que isto é do lado do revisor, não é? O revisor a avaliar o que poderia acontecer ao seu próprio trabalho. A não ser que o processo seja radicalmente diferente do atual, em que a revisão do manuscrito consta da webpage das revistas e é aberta a todas as críticas e sugestões, a revisão deveria ser cega, não havendo conhecimento sobre os autores. O blind reviewing favorece a criação de revisões mais transparentes e imparciais. Porque é que pode melhorar? O nome do revisor, ao ser exposto, faz com que o processo de revisão por pares possa ser melhor, uma vez que um bom revisor não pretende estar associado a um trabalho de má qualidade. Este é um revisor a dizer isto. E sobre a qualidade, porque é que pode melhorar? Obriga o próprio revisor a melhorar a qualidade, lá está, e com os relatórios abertos o processo fica mais transparente e menos manipulável. Portanto, estas são algumas das respostas. Sobre a experiência, eu fiz essa pergunta que é: qual é que é a vossa experiência com a revisão por pares? E é muito baixa. Também estamos a falar de 135 investigadores, mas estamos a falar de 135 investigadores de várias áreas do conhecimento, portanto, há uma grande representatividade temática nestas respostas, e 36,29% têm experiência com identidades abertas, que é aquela mais comum, em que a revisão é assinada, os autores e os revisores conhecem-se, e 14% apenas têm com relatórios abertos ou 11% com participação aberta. Portanto, em termos de experiência, a experiência com a revisão por pares aberta é baixa. Comparando esta experiência ou falta dela com a experiência, com os que têm experiência, também não é muito desequilibrado. Portanto, em termos de concordância, se melhora ou não melhora, é quase igual. 55-45, 50-50 é muito equilibrado. O que significa que a disponibilidade que eles têm para concordar ou não com a revisão por pares aberta ou achar que melhora ou não o processo não tem nada a ver com a experiência que eles têm do processo, o que é estranho. Eu achei este resultado bastante estranho, por acaso. No que diz respeito a benefícios de transparência e abertura, que é aquilo que nós falamos quando pensamos em revisão por pares aberta, e na abertura deste processo de revisão editorial, há aqui uma responsabilidade coletiva. Portanto, autores e revisores e editores trabalham para ter maior accountability, reduzindo oportunidades para comportamentos antiéticos. É esse o objetivo. Em termos de qualidade, o feedback construtivo fortalece o rigor científico, melhora a qualidade geral dos resultados publicados e, portanto, isto aumenta a confiança também neste processo, que é muito importante. Portanto, uma das grandes conclusões que tirei na tese é que o maior benefício desta discussão não é achar que vamos encontrar já o mecanismo certo e que vai ser este e que vai ser este para toda a vida, até porque o outro já está cá há muitas décadas, mas queria gerar discussão à volta do tema até se encontrar aquele que faça sentido, obviamente.
Em termos de caminhos de abertura, portanto, a abertura do processo de revisão por pares é uma dimensão da ciência aberta. Portanto, visa tornar este mecanismo mais transparente, acessível e inclusivo. E, portanto, os diferentes atributos da revisão por pares aberta procuram uma maior transparência através da relação de identidades, dos relatórios, mostrando a qualidade do processo, portanto, a promoção da comunicação entre autores e revisores, que é uma coisa que não acontece no processo tradicional, portanto, poder haver uma comunicação e uma quase colaboração, e uma colaboração para o resultado final. Um outro caminho é a disponibilização de pré-prints, portanto, a disponibilização imediata em acesso aberto e sem barreiras financeiras aos resultados da investigação. Uma outra possibilidade, e porque é o tema, obviamente, eu fiz a defesa da minha tese o ano passado, em janeiro, e obviamente não podia, apesar de durante todo o tempo em que eu estive a trabalhar, nunca ter falado na inteligência artificial, depois pensei, agora não posso terminar isto sem falar sobre a inteligência artificial, que se alguém me ia perguntar. Portanto, há muitas coisas na revisão por pares, e nós vimos isso no workshop que tivemos antes do almoço, que podem ser feitas com o apoio da inteligência artificial, nomeadamente as tarefas administrativas, a detecção de plágio, a verificação das bibliografias, a análise dos dados, das imagens utilizadas, portanto, a seleção de revisores, por exemplo, tudo isto pode ter um apoio da inteligência artificial. Mas também já existem vários estudos, aliás, recentemente li 2 estudos, onde está também um colega nosso português, o colega Jorge Revés, em que fala precisamente sobre a utilização de inteligência artificial na revisão por pares e como é que os autores reagem a esta revisão que foi feita por uma máquina e não por um ser humano, ou pelo menos que uma grande parte do trabalho foi feito desta forma automatizada. E aquilo que falta, porque à máquina falta toda a sensibilidade, para além de outras coisas que nós sabemos, de que ainda faltam apurar e construir, na inteligência artificial, há também esta parte humana que faz toda a diferença. Agora, nas tarefas administrativas também faz toda a diferença abreviar este caminho, que é onde se perde uma grande parte do tempo. Portanto, é um dos caminhos para este novo processo de revisão por pares. Para além disso, a questão da diversidade e da equidade e inclusão. Portanto, a promoção destes princípios na seleção dos revisores permite uma amplificação do grupo. Portanto, nós todos falamos que o número de revisores disponíveis é reduzido, são quase sempre as mesmas pessoas que são chamadas para rever pela sua competência, obviamente, pelo seu reconhecimento, mas havendo uma maior diversidade e uma maior abrangência de possíveis revisores, também resolvemos esse problema e damos também a oportunidade a outras pessoas de partilhar. Claro que isto depois entra também um bocadinho em conflito com alguns dos comentários que eu li há pouco e outros que tenho no trabalho, de até que ponto é que nós, enquanto jovens investigadores, nos sentimos confortáveis a rever um investigador mais sénior quando a nossa identidade é conhecida, ou vice-versa. Como é que isso é interpretado? E uma outra nota para o reconhecimento, portanto, o reconhecimento formal desta tarefa, porque é uma tarefa que é crucial, as editoras dependem disto, as revistas dependem disto, não há qualquer tipo de reconhecimento financeiro, ou não é suposto haver, mas deve haver um reconhecimento da tarefa, para que estas pessoas sejam reconhecidas por este trabalho que é amoroso, que é de grande responsabilidade, e, portanto, este é outro caminho também de mudança do processo de revisão por pares para o futuro, e que já está a ser feito, obviamente. E, em conclusão, a capacitação, não podia não falar nisto, portanto, a capacitação para a revisão por pares é fundamental para garantir que a ciência mantenha qualidade, integridade e credibilidade. Portanto, conhecimento técnico e especialização, porque se existe conhecimento técnico e especialização para tantas áreas, porque é que não existe para a revisão por pares? Porque é que qualquer pessoa que faz um doutoramento, de repente, é revisor? Não faz tanto sentido assim. Pode fazer sentido em algumas áreas mais profissionais ou em algumas áreas, mas há outras em que se calhar não faz sentido, porque depois falta a outra parte conceptual, metodológica, que se calhar, mesmo quem fez o doutoramento não tem. Eu, pessoalmente, sinto falta disso. Por exemplo, eu fiz um doutoramento, mas passei de licenciatura para doutoramento, não fiz mestrado, não tenho ali aquelas bases, quer dizer, fui construindo e fui fazendo por mim própria, mas sinto que me falta bastante. Portanto, até que ponto é que eu serei uma boa revisora?
não me batam. E competências analíticas. Portanto, os revisores devem desenvolver competências analíticas para avaliar a qualidade e a validade dos métodos, resultados, conclusões. Idealmente, devem ser envolvidos profissionais e especialistas em metodologias específicas. Já há várias revistas, por exemplo, que utilizam especificamente bibliotecários para apoiar na revisão da literatura, nas scoping reviews. Portanto, são profissionais que se especializam nesta área e que têm uma capacidade de muito mais rapidamente perceberem o trabalho que estão a ler e identificarem logo fragilidades. E formação específica, portanto, é fundamental que os revisores tenham formação específica sobre revisão, critérios de avaliação, como dar feedback, um feedback construtivo, e que as editoras e as revistas e instituições liderem este movimento, criando também políticas, guias, checklists, recomendações, tudo aquilo que permite acompanhar este processo. E inclusão, portanto, a competência para a revisão por pares pode resultar de experiência profissional, enquanto investigador, enquanto autor, portanto, senioridade. Eu há pouco não disse, mas a maior parte das pessoas que responderam ao meu inquérito estão ali, têm doutoramento, quase todas têm doutoramento e, portanto, estão ali também numa faixa dos 35 para cima, até aos 65. Há 2 autores com mais de 65 anos que responderam e tinham, cada um deles, mais de 500 artigos publicados, portanto, deram também opiniões bastante diferentes dos outros respondentes. Curiosamente, e só para partilhar aqui, tinha uma pessoa que resolveu responder como revisor, tendo experiência como revisor, sem ter um único artigo publicado. Porque era uma pergunta que eu fazia. Quantos artigos é que publicou na sua carreira? Quantos já publicou nos últimos 5 anos? Sim. Pronto. Que eu achei curioso. É mesmo o último parágrafo. E pronto, o reconhecimento, que é fundamental e que já falei, portanto, reconhecimento que pode ser conseguido com certificados, plataformas digitais e por aí fora. E pronto, e é isto. Obrigada. Se tiverem curiosidade, obrigada. Vou passar a palavra ao Dr. Eloy Rodrigues. Eu, para não perder tempo e tentar respeitar o tempo, já começando, a minha apresentação, exatamente para termos tempo, sobretudo para o debate, que eu acho que é o que pode ser aqui mais interessante, a minha apresentação vai ser, ao mesmo tempo, sobre um aspecto, digamos, muito específico, que tem a ver com a questão da revisão aberta por pares, e um aspecto que é um bocadinho, que está para além da revisão aberta por pares. O que eu me proponho aqui falar nos próximos minutos é de como é que um novo modelo que está a ser proposto e tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos, chamado Publish, Review, Curate, pode contribuir para ultrapassar alguns dos problemas e dos desafios da revisão por pares. A situação atual, aliás, é que achei curioso, desde há mais de uma década, que entre 1/3 e 40%, de acordo com os dados da Susana, das pessoas que respondem a inquéritos dizem que a avaliação por pares tem que ser profundamente mudada e, portanto, essa insatisfação existe. Existe insatisfação, provavelmente a vários níveis, mas eu identifiquei aqui, sobretudo, 4. Um é a questão da qualidade. A revisão por pares que hoje é feita e as revisões por pares têm qualidades muito diferentes. Há revisões com muita qualidade, com muita profundidade, há revisões com muita superficialidade e com pouca qualidade. A segunda questão é a questão da capacidade. É cada vez mais claro que não há capacidade, talvez agora com o recurso à inteligência artificial, sendo que, fica para o debate, sendo que isso implica também vários riscos, mas não há capacidade humana para nós, digamos, para rever tudo que está a ser publicado. Porque há aqui um outro problema que eu também não vou referir aqui agora, que eu vou mencioná-lo agora, mas não vou aprofundar, é nós estamos a publicar demais. É insustentável e, digamos, não está a contribuir nada para ninguém, a não ser para as nossas carreiras. A publicação tornou-se um fim em si mesmo, a publicação não se tornou um meio para disseminar conhecimento e para gerar novo conhecimento, tornou-se um fim em si mesmo e isto é completamente insustentável. O terceiro ponto é a questão da confiança, exatamente por causa dos problemas de qualidade e sobretudo talvez por uma expectativa exagerada de algumas pessoas um bocadinho ingênuas que pensam se isto foi revisto por pares tem alta qualidade. Vê-se, não é? Vê-se com a clonagem humana publicada na Nature, lê-se com aquele estudo, por exemplo, de imagens falsificadas publicadas pela Science,
aliás, ao contrário, a coisa chamada publicada pela Science, denunciada pela Nature, e agora um estudo de há 3 ou 4 anos atrás, que achou que influenciou muito toda a linha de investigação sobre o Alzheimer, que se verificou que as imagens estavam manipuladas para promover, digamos, o ponto dos autores. E, de facto, isso pode comprometer a nossa confiança na nossa sociedade na ciência e na investigação. E, finalmente, a questão da transparência, a falta de abertura e de transparência no processo. E, portanto, eu estou aqui a utilizar um slide do Ludo Waltman, já agora aproveito, já fiz hoje um disclaimer na sessão da inteligência artificial, faço outro, vai ser um dos keynote speakers da Confoa em outubro. E estamos todos insatisfeitos. Os autores estão insatisfeitos porque põem muito esforço nos seus trabalhos e porque a revisão por pares demora muito tempo e muitas vezes tem pouca qualidade. Os revisores estão insatisfeitos porque perguntam como é que se pode esperar que eu faça um trabalho de grande qualidade se eu não tenho nenhum incentivo nem recebo nenhum benefício por isso. Os leitores podem questionar-se como é que eu posso confiar na literatura com revisão por pares digamos, se continuam a ser publicados papers com tão pouca qualidade. E os editores dizem como é que está toda a gente a reclamar, eu faço tanto trabalho tanto para a minha revista e como é que isto pode ser resolvido. Uma parte da solução, não há balas de prata para nada e também não há balas de prata para isso. Uma parte da solução, eu acredito cada vez mais, pode passar exatamente pela adoção do modelo Publish Review Curate. Este modelo significa que os trabalhos começam... portanto, já agora este modelo, de facto, é um modelo que engloba uma grande diversidade. Se vocês depois forem verificar as diferentes iniciativas que eu aqui nem vou mencionar, vou só pôr ali os logotipos num slide, vão ver que utilizam modelos e abordagens, workflows muito diferentes. Mas, digamos, é um termo genérico que pretende agrupar um conjunto de iniciativas que se baseiam na revisão aberta de pré-prints. Ou seja, envolve normalmente a publicação de um pré-print e depois um controle, uma revisão por pares, uma certificação que pode até resultar numa publicação formal ou não. E isso, digamos, este modelo foi vindo a ser desenvolvido porque, sobretudo na última década, o número de servidores de pré-prints e de utilização de pré-prints tem vindo a crescer. Isso foi bastante visível durante a pandemia, ainda que, na maior parte das disciplinas científicas, a adoção dos pré-prints continua a ser pequena. Isto é um gráfico, não sei se vocês conseguem ler, excetuando a matemática e a física. Nas outras áreas, digamos que onde já o nível de adoção de pré-prints é significativo, em todas as outras áreas científicas o nível é ainda relativamente pequeno, mas tem vindo a crescer. E também, ao mesmo tempo que os servidores de pré-prints aumentaram e a utilização de pré-prints aumentou, também se aumentaram muito e diversificaram-se estas plataformas de revisão e diferentes serviços que utilizam, lá está, os diferentes sabores e modelos do PRC, como eu disse. O PRC não é um modelo único, é um conjunto de abordagens. E também digamos, o número de publicações, de artigos submetidos a estas plataformas que utilizam este modelo PRC também tem vindo a aumentar, ainda que, obviamente, com números que ainda são relativamente residuais. Uma notícia que, para aqueles como eu, que acreditam que este modelo é parte da solução, mais uma vez, não é a solução milagrosa, é parte da solução, é que a Open Research Europe, portanto, a plataforma europeia de publicação, que vai deixar de ser apenas da Comissão Europeia, mas vai passar a ser, digamos, suportada por 11 financiadores, entre as quais a FCT. Eu penso que o João Nuno Ferreira, ontem, na abertura, referiu isso, ou seja, qualquer pessoa em Portugal, a partir do final deste ano, pode publicar na Open Research Europe. A Open Research Europe adota, para além de ser diamante, adota também o modelo PRC, ou seja, vocês começam por depositar um pré-print, é feito um desk review, um accept or reject. Se passar aquele desk review inicial, ele depois será avaliado e, portanto, poderá ser... estou com 6h37, eu prometi 8 minutos. Vantagens do PRC. Óbvias, disseminação rápida, ou seja, quando eu tenho... É uma disseminação rápida e, ao mesmo tempo, uma coisa muito importante. Eu acho que é muito importante nós todos, coletivamente, nos vários papéis, como autores, como revisores, etc., assumirmos responsabilidade. Ou seja, quando eu decido dar o trabalho aos revisores de rever o meu trabalho, eu tenho que ter a responsabilidade que o trabalho tenha maturidade suficiente para ser revisto.
Digamos, ou seja, eu não posso esperar que eu faço aqui um rascunho e depois no processo de revisão o trabalho vai ser melhorado. Obviamente o trabalho deve e pode ser melhorado no processo de revisão, mas eu tenho que ter a responsabilidade, quando submeto, ter confiança naquilo que eu estou a submeter. E isto também é uma vantagem deste modelo. Segunda, a transparência e a abertura no processo de revisão. Há uma otimização da limitada capacidade de revisão por pares. Um dos problemas atuais hoje é que as pessoas começam por submeter na Nature, depois submetem, e depois há uma energia que é gasta ali, pode ser só 10 minutos ou meia hora, mas é a energia que é gasta ali, que é completamente desconhecida pela revista europeia de genética, onde eu vou submeter a seguir, que gasta meia hora ou 5 dias de revisões e que acaba por não aceitar o artigo, e esse trabalho é completamente desconhecido pela revista portuguesa de genética, onde eu estou a inventar nomes de revistas, obviamente, onde o trabalho acaba por ser publicado. E toda esta energia é completamente perdida. E, portanto, nós não estamos a otimizar. Se já temos pouca capacidade, estamos a desperdiçar energia neste fluxo. Depois, como eu já disse, a diversidade e flexibilidade de modelos e fluxos, espero ter a oportunidade de falar disso depois no final. E uma questão muito importante, e é mesmo o meu último ponto, esta questão do reconhecimento do contributo da revisão. E isto é muito importante também porque liga com outro fator crítico, mais uma vez, que é a questão da avaliação. Se as revisões forem abertas, se o relatório de revisão for público, se tiver um DOI e se for um objeto citável, eu no meu currículo posso dizer que este ano publiquei X artigos e fiz estas X revisões. E isso pode ser valorizado, pode e deve ser valorizado nos novos esquemas de revisão. Se quiserem acompanhar estas coisas, está a ser lançado por um grupo de pessoas, entre as quais me incluo, uma aliança PRC que tenta reunir o conjunto das iniciativas a nível mundial que utilizam este modelo. A aliança provavelmente vai ser apresentada publicamente, algures no outono, talvez em setembro e outubro, mas o site já é público e estamos a trabalhar nele. Muito obrigado. Não cumpri 9 minutos. Eu estava tão deslumbrada que nem vi que passaram 9 minutos. Palavra de honra. É que é mesmo verdade. Eu agora, então, se calhar vou passar aqui a palavra ao João, ao Dr. João, para fazer se calhar o seu questionamento seria muito próximo do meu, pela experiência que temos em termos de edição científica, enquanto editores, e as angústias que certamente se têm relativamente a esta questão da revisão por pares, aberta ou não. Passo-lhe a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. É muito bom ver tantas pessoas que investem tanto do seu tempo e da sua energia, que acho que é melhor contarmos a energia do que em tempo, para o bem comum, o bem da ciência. Entre outras funções, uma das minhas revistas, uma das minhas funções editoriais é da Ata Médica Portuguesa, que acho que é aquela que nos interessa mais hoje, neste contexto aqui. Tenho alguns números para vocês, para contextualizarmos aquilo que já falaram um bocadinho. A Ata Médica, habitualmente, além de ser uma revista com fator de impacto, indexada em quase tudo quanto é sítio, desde a década de 10, calha muito bem dizer a década de 10, é uma redundância que fica mal em qualquer artigo. Sim, a inteligência artificial molda também este tipo de linguagem, o que deixa com que a espontaneidade seja um marco. E isso é um problema. Mas voltamos atrás. Nós recebemos habitualmente 1.300 a 1.400 artigos por ano. Desses 1.300, 1.400, habitualmente nós temos aquilo que o Eloy falou de desk rejection, de cerca de 1.100. Nós temos, no último censo que fizemos, quase 8.000 potenciais revisores que estão ativos, ou seja, não manifestaram nada contra na nossa plataforma, uma plataforma independente, felizmente, porque existem muitas pessoas que ganham muito dinheiro com isto. Uma pergunta muito provocadora. Alguém aqui recebe 1 cêntimo neste processo de publicação, revisão, edição? Há alguém que receba um tostão? Pois. Sabem quanto é que Elsevier, a maior de todas, teve de lucro, não estou a dizer de faturação, de lucro, há 2 anos?
Alguém consegue tirar os dígitos? É grande. Não é margem, é lucro. Lucro. Só para vocês perceberem o que é que nós estamos todos aqui a falar e contextualizar aquilo que nós estamos a falar dos números. 1.400 milhões. O orçamento da ULF Coimbra... Ainda não, temos soluções. Estamos aqui. O orçamento da nossa ULF de Coimbra é de 1.147 milhões e é o maior de todos. Santa Maria são 900 milhões. Portanto, estamos a falar de alguém que, vou ser muito direto, tal e qual como uma Springer. 1.900 milhões. Estamos a falar de alguém que vive à custa do nosso esforço, da nossa energia. Então há qualquer coisa aqui que está completamente ao contrário. Quando nós temos uma taxa de rejeição depois de passar pelos revisores, que é relativamente baixa, estamos a falar de 30 e poucos %, para uma revista com quartil 3 como a nossa, indexada há muitos anos, consistente, uma revista de referência em Portugal, Palopes, e passámos a ter em inglês, notámos uma grande vantagem quando permitimos publicações em inglês. É uma dica que vem da pessoa do costume, é sempre a Helena Donato, ela não está aqui, mas é sempre a Helena Donato que está como nossa mãe, a editora associada da Ata Médica Portuguesa. Então, o nosso foco estamos a dar trabalho a milhares de pessoas. Trabalho, não é emprego, trabalho. Estamos a ter uma quantidade de revisões repetidas. Uma qualidade das revisões que a maior parte, diria eu, vieram da Nature, da Lancet, foram para aí abaixo e acham que um bom caixote de lixo pode ser a Ata Médica Portuguesa. E estamos a falar da que tem melhor FGR. Nem falo de fator de impacto para não criar demasiados stresses. E vai por aí abaixo a dar trabalho a toda a gente. E depois temos as 4 multinacionais que ainda não percebi muito bem qual é o trabalho grande que tem. A Ata Médica Portuguesa não é independente. Temos essa vantagem. Disclosure. Também sou editor associado Springer e Elsevier, portanto estou confortável em dizer isso. Adoraria que me despedissem. Dá lucro, já perceberam, não é? É ótimo. Zero, não é o que estava a dizer? Então temos uma quantidade de inversão dos papéis. E onde eu quero chegar, como repto para vocês os três e quem a Teresa quiser incentivar, temos um incentivo perverso. Vou repetir, temos um incentivo perverso. Temos um incentivo que eles os dois falaram, que é o nosso umbigo, tem que ter X artigos. Para ser catedrático, preciso de ter 45 artigos, em que o equivalente da Susana vai olhar se eu tenho ou não tenho aqueles 45. Se tive ou não tive 2 alunos de doutoramento, se tive ou não tive X fator de impacto. É cruel. E nós dizemos, isso é qualidade? Ponto 1, não é. É pernicioso. Publiquei em revistas primeiro quartil. Sim, muitos. Isso é qualidade? Às vezes é. Mas estamos completamente invertidos em relação àquilo que nós queremos. Somos incentivados a fazer paper mills, estamos incentivados a fazer salami. E onde é que nós devemos ter o foco? Onde é que nós, editores neste caso, devemos ter o foco? Será na produção a metro? A Ata Médica publica cerca de 130 artigos por ano, mensalmente, são mais ou menos 10 se fizermos os cálculos rápido. Temos alguns artigos, temos uma centena de artigos, tem mais de 10 mil visualizações. Gosto mais do que dizer que tem muitas citações, por razões óbvias. Então, ter mais de 10 mil visualizações é bom? Eu acho que sim. Eu acho que é muito bom. Então, como é que nós incentivamos a publicar um artigo em vez de publicar 5? Eu acho que já vos dei o número, deixem-me cá contar o número de zeros que isto tem. São muitos zeros, já perceberam? Se invertermos um bocadinho o ónus, se der algo, e já podemos ir lá no futuro, penso que a Teresa vai falar sobre isso a seguir, se dermos alguns incentivos que não precisam de ser exclusivamente monetários, nós conseguimos aumentar a qualidade. Se a nossa métrica
deixar de ser a publicar a metro, nenhum de nós, estávamos a falar há pouco, nenhum de nós vai ter na lápide que o nosso índice H é 12. Pronto, está bem, 34, mas não altera absolutamente. Estou a perceber o que eu quero dizer, não altera nada daquilo que cada um de nós é. Mas a sociedade, no final, vai nos agradecer. Portanto, o ponto 1 que eu gostava de incentivar à discussão, sou muito provocador, não é? É a perniciosidade do sistema que nós temos, que pode ser invertido, pré-print, só pode ser ao contrário, mas é pernicioso logo à partida. Qual é o objetivo? É publicar ou ter números? É ter ciência ou ter números? E ponto 2, será que nós não andamos com a pirâmide invertida de financiamento? Sejamos muito diretos, há qualquer coisa aqui que não está, a meu ver, correto. Isso. Muito bom. Eu juro que não o chamei para pôr o dedo na ferida. Juro. Agora percebo porque é que o Dr. João não tinha... Mas alguém a pôr o dedo na ferida precisa que seja um médico. É melhor ser ele que eu. Olha, eu agradeço imenso e esta oportunidade de realmente estar aqui e pensar assim... Quem me conhece assim mais de perto sabe, eu nunca me vou esquecer, há muitos anos, pela mão do professor Manuel Rodrigues, que está aposentado, mas nós continuamos, ainda hoje eu lhe mandei umas fotografias nossas, que ele está muito orgulhoso, certamente está aposentado e está com os netos e está muito feliz, certamente, e eu lembro-me de ter ido a uma reunião da FCT, já há muitos anos, e alguém mostrou uns slides que dizia exatamente isso, que os negócios mais rentáveis do mundo, e quem trabalha comigo eu falo nisso, é de facto o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, mas pronto, este é o tráfico este não é legal, mas é o que dá mais dinheiro, que é o tráfico da ciência, não é? E andamos todos nós aqui contribuintes, portanto... Eu estou deliciada com as vossas apresentações. Eu só mandei aquela lista de perguntas, não sabia o que é que vocês iam partilhar. E agora, se calhar, devolvi a todos que estamos aqui. A grande maioria de nós estamos ligados a estes processos editoriais. Eu própria tenho algumas questões para fazer, mas eu devolveria a todos... transformar esta mesa redonda num verdadeiro workshop, porque temos aqui 3 pessoas com conhecimentos acrescidos nestas matérias e podemos pensar aqui, de facto, que soluções temos e levar isto em agenda para as nossas academias, levar isto em agenda. Hoje é que devíamos ter aqui o nosso reitor, o Plano C, que devia estar aqui ao pé de nós. Porque era importante não é, que os nossos estivessem aqui junto de nós e se calhar eu vou fazer já aqui um atrevimento. Eu vou convidar o Dr. João para escrever um editorial para a revista de Enfermagem Referência. Acho que não tenho nenhum editorial escrito por um médico, mas não é nada contra os médicos. Sobre exatamente estas questões editoriais e relacionadas também com a saúde. Mas vamos devolver aqui estas perguntas a este público maravilhoso. Faz favor, disponham. Então, boa tarde. Muito obrigada a todos. As minhas questões vão para a doutora Susana Lopes e para o doutor João Carlos Ribeiro. A primeira, da Susana Lopes, eu fiquei com algumas dúvidas em relação ao seu projeto de doutoramento, porque pelo que eu percebi, certo? Que foi aplicado em 2021. Ok. E eu acho que seria interessante... eu esqueci-me de apresentar-me, sou Patrícia Contreiras, do Instituto de Comunicação da Nova.
Tanto da nova FSH, e por acaso estou muito curiosa porque não recebi nenhum e-mail seu. Pronto, acontece. O que eu ia lhe perguntar é que seria muito interessante fazer, ou aplicar esse questionário neste momento, porque eu acho que as respostas provavelmente seriam um bocadinho diferentes. Neste momento, a realidade e o conhecimento, tanto por parte dos editores ou dos revisores, acho que é um pouco diferente de 2021. Outra questão foi no formulário, uma mesma pessoa podia responder enquanto autora, revisora e editora. E depois gostaria de partilhar algumas coisas consigo, mas individualmente, mas já agora é isto. Em relação ao professor João Carlos Ribeiro, em relação à ata médica, muitos parabéns. Tenho curiosidade em saber qual é que é a vossa taxa de rejeição, com tantos artigos submetidos. Claro, eu sou completamente a favor de ir contra a maré, portanto, o que interessa é, às vezes as métricas não interessam muito, o que interessa é a qualidade, de facto, não é? Mas também não podemos deixar de saber que vocês são avaliados, que são avaliados, e a Web of Science e as COPs também, as suas equações têm em consideração os números, o número de artigos e de publicados. Se vocês fazem alguma triagem em relação a alguma doença ou alguma coisa mais, algum tema de vossa área mais em especial, ou como é que fazem esse tipo, porque eu já vi que tem uma equipa de assessores enorme, não é? E muito vasta. Pronto, era só isso. Muito obrigada. Então, eu inicialmente não falei na metodologia toda que foi usada, mas, portanto, nós, quando estamos a fazer um trabalho deste género, não podemos enviar para toda a gente da Universidade Nova, porque isso era incomportável, porque eu podia ter muitas respostas, bem, também poderia não ter, mas não saberia o universo se eu não soubesse exatamente quem eram as pessoas para quem estava a enviar, para saber depois a percentagem de respostas. Portanto, o que nós fizemos foi escolher 6 unidades orgânicas, 6 unidades de investigação, assim é que é, da Universidade Nova, que tiveram avaliação de excelente no último exercício de avaliação da FCT, e que fosse só uma para cada área do conhecimento. E depois, para desempatar, porque a Universidade Nova, felizmente, tem muitas unidades de investigação com nota de excelente, o que nós fizemos a seguir foi escolher aquela que teria maior número de artigos publicados, para encontrarmos uma maior correspondência entre os respondentes e a sua experiência enquanto autores e potencialmente revisores ou editores. E, portanto, escolhemos 6 unidades de investigação e foram enviadas para essas 6. Depois há aqui uma outra variável, que é: o meu trabalho já foi feito depois do RGPD, o que significa que eu não posso pedir à FCT para me enviar as pessoas que estão identificadas na unidade, como membros da unidade. E por isso utilizei a nossa plataforma Pure, e os contactos foram feitos através do Pure. Muitas respostas vieram para trás como e-mails inválidos, porque nem todas as unidades orgânicas cumprem, mantendo ali os perfis dos investigadores. Mas essa recolha foi feita manualmente, 1 a 1, porque não é possível exportar. Eu, embora seja bibliotecária e editora do Pure, não poderia fazer esse trabalho, porque seria... Depois, na metodologia, não podia explicar. Sou bibliotecária de Novas, que é lá exportei tudo. Não pude fazer isso. Portanto, fiz 1 a 1 no portal, no Research Portal da Nova, e, portanto, foi enviado dessa forma para 658 pessoas. Eu lamento que não tenha ido para si, mas, de qualquer forma, posso depois falar um bocadinho mais sobre isto no intervalo, se quiser. As coisas que se descobrem em Coimbra.
A outra pergunta também era sobre o questionário, mas também podemos depois conversar. Mas sim, a possibilidade, falando aqui um bocadinho sobre isto, o que eu fiz foi identificar outros estudos que tivessem sido feitos com o mesmo foco. E um estudo que encontrei mencionava que uma das fraquezas era não ter dado a possibilidade de o respondente escolher o papel. Ao identificar esta fraqueza, eu pensei, esta vai ser a minha força, portanto é isto que eu vou fazer. Foi um bocadinho de loucura, porque de facto é um questionário muito complexo, o que deu este número de respostas reduzido, que toda a gente me diz que não é reduzido, mas que para mim é face ao universo, mas foi por esse motivo. Portanto, eu escolhi, e a pessoa poderia, e houve 2 pessoas que responderam enquanto autor e enquanto revisor. Portanto, podiam voltar atrás e voltar a responder no outro papel. Obrigada. Então, Portigo. Falamos mais alto, colocação da voz, otorrinos, sabem? A taxa de aceitação há 2 anos é de 14%. Curiosamente, temos mantido essa taxa de aceitação porque sabemos que há 3 anos também é de 14%. Respondendo também muito focado, nós temos uma equipa editorial relativamente grande, são quase todos médicos, portanto nós lidamos com um foco muito direto que é Ciências da Saúde. E temos uma editora adjunta que é a doutora Helena Donato. Quase todos os artigos passam por um de 4 pessoas, a maior parte deles pela própria Helena por causa do foco. Recebemos muitos artigos que não têm propriamente um foco, estão-nos a falar sobre o tratamento específico da ponta da unha do pé direito, qualquer coisa desse tipo, muito focado, que não é do interesse, achamos nós, dos leitores da Ata Médica Portuguesa. Portanto, temos bastantes artigos que são rejeitados diretamente, apesar dos autores acharem que aquilo é o melhor artigo do mundo. Quem lê talvez não ache e nós temos que tomar decisões. Quando tomamos uma decisão dessas, são sempre 2 editores independentes com a mesma decisão. A maior parte das vezes é fácil. Quando isso não acontece, o editor-chefe ou alguém por ele, quando ele está de férias, há sempre alguém que fica, porque nós nós temos um tempo de 12 dias para dar uma resposta e cumprimos-lo. Então, nós temos uma taxa de rejeição logo de início, que este ano chegou aos 1.200, este ano que passou, chegou aos 1.200 artigos. O que faz com que, quando enviamos, no caso da Ata Médica Portuguesa, para revisão, normalmente nós temos 6 a 8 pedidos de revisão. Às vezes precisamos de pedir mais, mas não é muito comum, porque tentamos que as pessoas que vão fazer a revisão, por um lado, tenham um expertise próprio nessa área e, por outro, porque tentamos não sobrecarregar esse tipo de revisores, que muitas vezes são sempre os mesmos por causa das áreas que mais publicamos dentro da Ata Médica. Dispersando um bocadinho, para dar um bocadinho de picante aqui, já que ninguém me pega nas minhas provocações de erro de design ou inversão de pensamento. Tirando um chapéu, colocando o chapéu de editor associado de uma revista da Springer, a fator de impacto de 5 qualquer coisa, as revisões são enviadas para 20 e tal revisores. Raramente um revisor aceita, é o próprio sistema, através da inteligência artificial da Springer, vários de vocês provavelmente têm essa experiência, que sugere os próprios revisores. Se formos a publicar, e é essa o meu incentivo e o meu picanço para vocês todos, formos a publicar a taxa de não aceitação de revisão pelos revisores, nós vamos perceber a qualidade intrínseca que a revista tem. A taxa de revisão é gigante. Quando uma revisão da maior parte das revistas da Springer é feita com cliques, não tem muito sumo. Ou é ou não é. E quantos artigos é que vocês já viram que não é carne, não é peixe, tem aquela parte boa, dá para aproveitar, mas a outra não, e afinal, todos.
Algum artigo, a não ser um excepcional que é publicado diretamente, tudo bem. Mas, exceto esse artigo, quantos é que dá para fazer isso? Pois, agora ponham-se no nosso papel, vamos chegar aqui um bocadinho mais perto para parecer muito unidos, e recebemos um artigo desses a dizer o artigo é fantástico, de 1 a 5, cumpre este critério, cumpre aquele. Sim, eu já coloquei artigos nossos como autores no ChatGPT para me cumprir aqueles critérios. E como eu, todos os que tiverem alguma experiência editorial ou de revisão, estamos a enganar o sistema? Estou a enganar o sistema? Talvez. Estou a jogar pelo sistema? Também. Então, o ChatGPT compõe-me os estragos para aquilo parecer mais interessante, para ter mais interesse. O editor recebe aquilo e diz, mas isto está perfeito. Olha para o artigo, não percebe nada daquilo, que a maior parte das vezes não percebemos nada do que é que lá está sem ir estudar e aceitamos. Publicamos lixo. Ou talvez não. Ou então, recebemos isso, olhamos para aquilo que é ainda pior, porque aí já não somos completamente cegos, vemos um artigo que não é de grande qualidade, porque até percebemos o mínimo daquilo e pensamos, e agora? Eu tenho 2 ou 3 revisores a dizerem-me que o artigo cumpre tudo. Mas nós achamos que o artigo é uma nódoa. E como é que descalçamos esta bota com honestidade? Algum de vocês tem uma solução para estas 2 provocações? Se eu puder, eu acho que, mais uma vez, repetindo aquilo que eu já disse, eu acho que tenho parte da solução, uma coisa que pode contribuir para a solução. Já agora quero dizer que eu concordo completamente com o diagnóstico. Nós temos, eu hoje não o apresentei, mas eu costumo apresentar um slide, que é uma capa de um livro infantil, que é o leão a domar o domador, a fazer saltar o domador pelo ar de fogo, que é o mundo ao contrário, e nós estamos no mundo ao contrário. Exatamente, isto não é um jogo de palavras. A publicação científica nasceu ou seja, porque as pessoas investigavam. Hoje as pessoas investigam para publicar. E, portanto, e isso é uma inversão completa, e este é o elefante na sala. E enquanto nós não tomarmos medidas, e as medidas principais passam pela avaliação, mas passam sobretudo pela avaliação. Enquanto não tomarmos medidas para corrigir, para mitigar, digamos, não há uma solução, mais uma vez, não há balas de prata, mas para mitigar esse problema, o problema vai continuar, provavelmente até se vai agravar ainda agora com a inteligência artificial e com a facilidade de gerar textos e textos de aparente qualidade, e, portanto, teremos cada vez mais esse problema. Por isso é que quem já me ouviu muitas vezes, já me ouviu dizer isso muitas vezes, eu era bastante cético da revisão por pares aberta há meia dúzia de anos atrás. Talvez se me perguntassem em 2018 ou 2019, eu achava, digamos, que os riscos eram maiores que os benefícios. Hoje, obviamente, os riscos continuam a existir, mas a revisão por pares aberta tem algumas grandes vantagens. A primeira, mais uma vez, e eu acho que esse é também outro elefante na sala, nós todos nos desresponsabilizamos nas várias funções. Desresponsabilizamos-nos como autores, desresponsabilizamos-nos como revisores e talvez até nos desresponsabilizamos também como leitores. Mas digamos, eu só devo enviar uma coisa para publicação quando acho que tenho alguma coisa relevante para publicar e para comunicar. Ponto número 1. Obviamente que enquanto for avaliado a metro, pelo número de artigos, eu tenho todos os incentivos para não fazer isso. O ponto número 2 é que, exatamente, eu posso ter incentivos para não publicar tanto se todos os meus outros contributos forem reconhecidos. Se a curadoria, uma boa gestão de dados de investigação, a geração de datasets que podem ser reutilizados por outros, se for reconhecido, se eu trabalhar numa infraestrutura e fazer parte da gestão da infraestrutura. O meu telemóvel resolveu enlouquecer agora, enquanto eu estou aqui a falar, porque estou sempre a receber notificações. Se eu for reconhecido por isso, se eu for reconhecido pela revisão por pares, e para ser reconhecido pela revisão por pares,
a revisão por pares tem que ser aberta. Ou seja, não basta apenas eu fazer o cheque e dar 4 e 5 e não sei o quê, eu tenho que escrever alguma coisa sobre aquilo. E esse alguma coisa que eu escrevo pode ser público, pode ser citado, pode ter um DOI, pode ter um identificador persistente, e isso fará tudo parte, digamos, da construção de conhecimento. E como eu disse há pouco, portanto, no meu currículo, eu, em vez de eu ter a pressão para ter 10 publicações, posso só publicar uma coisa e posso dizer que criei um dataset que foi reutilizado naquele projeto de investigação e eu fiz a gestão disso e que fiz a revisão por pares de alguns artigos. E, portanto, mas eu, mais uma vez, a questão principal aqui, de facto, é a questão dos incentivos. E enquanto tivermos estes incentivos para publicar e parecer, publicar cada vez mais, nós temos, digamos, temos aqui um problema. E para isto, digamos, e como eu também sou, e também não quero deixar os meus créditos para os meus olhares, também sou provocador, eu vou fazer aqui a provocação máxima. Eu tive-me aqui a conter desde ontem, estou aqui a conter-me desde ontem, mas vou largar a bomba. Vou largar a bomba agora e vou ser expulso aqui da sala. E também temos uma questão de responsabilização, exatamente como editores de revistas, e nomeadamente não só publicamos demais, como temos revistas a mais. Muitas. Publicamos muito, e temos muitas revistas a mais, não são sustentáveis. Andamos a competir por recursos, andamos a competir por financiamento, andamos a competir por revisores, andamos a competir por uma série de coisas. Não é sustentável, mais uma vez, provavelmente precisamos de fundir, juntar, ganhar energia, ganhar escala. E, portanto, há aqui todas, mas mais uma vez, como provavelmente também temos algum reconhecimento por sermos editores de uma revista, temos o incentivo para o fazer. Eu e o João Moreira aqui, não sabia, aqui há uns anos estivemos no primeiro, e com isto me calo, na primeira cimeira do acesso aberto diamante no México, e estava lá um colega de Indonésia, aliás, a Joana Bola ontem referiu isso, que disse que na Indonésia havia 11.000 revistas de acesso aberto. E nós, depois, no final, fomos perguntar porque é que havia 11.000 revistas de acesso aberto na Indonésia. E ele disse porque faz parte da avaliação dos investigadores, ou seja, os investigadores ganham créditos se forem editores de uma revista. Portanto, todos os investigadores criaram uma revista. É que nós não chegamos aí, mas se não tivermos sentido crítico... Mas eu ontem também, em privado, aqui como algumas pessoas já disse, há uma peça de teatro e uma peça que é E Não Se Pode Exterminá-lo, e hoje quando pensamos em criar revistas, eu acho que devíamos fazer a pergunta ao contrário. E não podemos exterminá-las? Isto está a ser mesmo muito animado. Eu vou-lhe já passar a palavra, porque só tenho mais 5 minutos. Temos 5 minutos. Não vou concluir. Vou perguntar. Há aqui mais um desafio para ser lançado à mesa, mas há aqui alguém, exato, que queria falar. Eu já lhe passo a palavra. Está-se a ouvir. Olá, Pedro Neves, da WT, editor. Eu só quero lançar um ponto que me parece que está a faltar, porque eu vejo muito que se fala dos extremos. E eu acho que é muito importante que se aponta ao meio também. Ou seja, há algo muito importante que acontece com revistas de média escala, há coisas muito importantes a acontecer com o que está no meio, que não são os campeões, nem são os que devem ser exterminados. E, portanto, eu acho que tem que se encontrar mecanismos, não é, de criar um sistema equilibrado. É claro que há decisões legais que fazem com que as coisas vão para um lado ou para o outro, e acaba por estar aí nessas decisões de como é que a carreira dos professores, dos investigadores, etc., digamos, desenvolvem. Eu não sei se as pessoas que legislam ou que decidem nesse sentido têm noção da consequência que têm, por exemplo, para este ecossistema. Faço essa pergunta, se calhar são mais conhecedores desse, talvez o Eloy, não sei, que tem, inclusive é com a nova gestão da FCT. Então, aproveito, respondo, que acho que provavelmente vamos responder o mesmo. Não, provocar não vale a pena. Na verdade, em Portugal, se não nos unirmos ao Brasil, nós somos pequenos demais. Somos pequenos demais. Até há muito pouco tempo haviam 5 revistas indexadas com fator de impacto verdadeiro em Portugal e todas bastante pequenas. Vocês procurarem a revista de pneumologia, tem um fator de impacto muito grande, publica 30 artigos por ano, todos de revisões sistemáticas, é um core, um nicho. E isso leva-me
a salientar algo mais do que a provocar. Nós não temos estrutura nem massa crítica suficiente para sermos uma gama média. Agora olhem só onde é que eu quero chegar, vou dar uma volta pequenina, são mesmo 2 minutos, que eu costumo cumprir os 2, não os 8 minutos, portanto vou ser muito direto. No meu papel de revisor de uma Frontiers in Medicine, fazemos uma revisão fechada e depois existe a apresentação aberta. No fundo, não uma bola de prata completamente aberta, que em Portugal não dá, e é aí que eu vou chegar, mas um sistema híbrido que numa revista média, se vocês forem ver o fator de impacto, tem 2 dígitos, nós conseguimos fazer isso. Porquê? Porque existe massa crítica naquela área suficiente para isso. Falamos de educação médica e temos uns milhares de pessoas em todo o mundo a fazer isso, que procuram aquela revista. Se fizerem isso numa ata médica portuguesa, eu sei quem é que escreveu daquela forma. E também sabem quem é que criticou da forma ao contrário. Ter inimigos é muito chato. E vamos comprar inimigos por uma coisa tão pequena? Então, ser aberto, ser aberto, em Portugal, sem massa crítica, lamento, para mim, não funciona. O problema é que muitos de nós, como editores, temos uma função chata, que fazemos muitas vezes e provavelmente também faz. Temos a Susana a dizer mal da Teresa em privado, ou seja, este artigo é uma nódoa porque tem aquilo, os autores não prestaram atenção, nem sequer mostraram o que é o database por trás. Isto de certeza que é muito mau. Sim, mas ela não fala com a autora diretamente. Tem edição. E se nós formos responsáveis, nós conseguimos filtrar maldades cruéis que revisores que sabem quem é que está do outro lado passa para ali. É a nossa função. E nesse aspecto, na nossa massa crítica, e era aí que eu estava a dar a volta, nós conseguimos editar não os artigos, mas as críticas aos artigos. E isso funciona. Vou-vos dar também o outro lado da questão, porque prometi fazer isso, já fora dos 2 minutos. Como editor da Frontiers in Medicine, nós recebemos imensas críticas que são duras, honestas. Duras e honestas. E, muitas vezes, não é uma nem 2 vezes, nós perguntamos ao revisor: isto vai ser publicado se a sua crítica direta, sem qualquer edição, vai ser publicada junto com o artigo. Peer review aberto. Tem a certeza que quer deixar isto? Sabe o que é que nos respondem? Temos aqui uma nova versão. Sistematicamente, o que é que acabamos de fazer? Melhorar o polimento do revisor, que sabe que vai ter aquilo com o nome dele, para o outro que conhece, provavelmente ou quase certeza, e estamos a melhorar o corpo editorial. Se isto funcionar, e funciona nesse aspecto, não é a única revista que funciona, nós vamos conseguir melhorar o corpo editorial. Para mim, isso é uma bala mais ou menos prateada. Espero ter respondido à sua questão. Acho que estamos de acordo, não é verdade? Tendo em conta a hora, e porque está no nosso tempo, certo? Eu vou dar encerrado e vamos continuar a conversa lá fora. Parabéns a esta brilhante mesa. Obrigada.